Então vamos lá? Começando agora mais um vídeo, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre comunicação, tá? Comunicação, como é que faz para se comunicar direitinho, por que que é importante, tá? Primeiro, o mais óbvio de tudo, né? Vou ser tirado de capitão do óbvio aqui, mas quem se comunica quer comunicar algo, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que todo mundo que está ali falando quer comunicar alguma coisa. Às vezes não é o que a pessoa está falando especificamente, mas ela quer comunicar algo, né? Às vezes uma necessidade, às vezes um desejo, aquelas coisas inconscientes que os psicólogos costumam olhar, tá? Mas por que isso é interessante para nós e na nossa carreira? Primeira coisa de tudo é porque dois pontos. O primeiro é você pode se preparar e deve se preparar para se comunicar, tá? Essa é a primeira questão. E a segunda questão é que você, se eu quiser ser um líder, tá? E ser líder aqui não necessariamente tem a ver com ser gerente, mas a liderança ela é necessária em todos os âmbitos da vida e principalmente profissional, tá? Mas você precisa saber ouvir, tá? E ouvir e escutar são coisas diferentes. O ouvir passa por um processo psicológico, passa com você conseguir e se permitir ser afetado pelo outro, tá? E aqui entra aquela questão que é a seguinte: muitas pessoas escutam para responder, tá? Então não seja uma pessoa assim. Claro, saiba separar as suas coisas dos demais, mas ouvir e se preparar para falar é muito importante, tá? Então, quando você quer tá tendo a sua daily lá, você já tem que ir sabendo o que você vai falar, tá? Quando se tem um problema, normalmente a gente sabe o que a gente vai falar. A gente se prepara antes porque a gente já sabe que tem um problema, sabe? Alguns problemas a gente ainda não viu e não sabe, ou não acha que é um problema, isso é muito perigoso. Eu particularmente tenho esse problema muitas vezes na minha vida, tá? É tipo, isso não é um problema. E aí eu fico naquela negando um problema, numa resistência de que isso não é um problema e na verdade isso é um problema sim, tá? Uh, então se preparar é muito importante porque o pensar ele é uma preparação para ação, né? Prepara a ação. E você se preparar para as reuniões, se preparar para uma conversa, se preparar para uma análise, se preparar para codificação, vai te trazer muitos frutos, tá? Normalmente quem se comunica melhor, né, quem chora, mama, tá? E essa é uma verdade absoluta da vida, é que eu sinto lhe informar, mas um certificado não te garante nada. Nossa, eu falei igual o Porto Alegrense agora, né? Mas um certificado ele não vai te garantir alguma coisa, tá? Um certificado, cursos, sei lá, mentorias e todas essas coisas, elas não garantem nada, porque não existe uma garantia na vida, certo? Tá todo mundo tentando. A estabilidade, ela é uma coisa que ela é construída por todos nós, né? Por isso que a gente detesta e tem tanto medo de ladrões e sofrer roubos e assassinos e tudo porque eles demonstram que a estabilidade ela é basicamente um acordo de cavaleiros, tá? E a vida ela é muito cruel, então eu não acredito muito em estabilidade. E para você se preparar, você tem que particularmente escrever. Tá? Escrever e ler muito, pesquisar e analisar sobre o que você precisa falar é muito importante. E aqui o escrever, ele não tem a ver com escrever aquele escrever científico que a gente vê muitas vezes, aquela coisa mais técnica e densa, tá? A simplicidade, a capacidade de explicar conceitos de forma simples é onde mora a genialidade. Então, quando você consegue se expressar de forma clara, que qualquer pessoa vai te entender e principalmente mostra que você, na verdade, está tentando explicar para ela,
É muito importante. Você mostrar que você quer contribuir, você mostrar que você está ali para multiplicar, você mostrar que você está se esforçando, principalmente para as pessoas que elas estão tentando ou estão sofrendo com a falta da tentativa dos outros, é muito importante, tá? Então, assim, saiba se defender no sentido de assim, não se doe demais, não se sacrifique demais, não fique trabalhando altas horas, mas faça o suficiente para você crescer, tá? Então é assim, ó, você tem que separar o CPF do CNPJ, com certeza, mas essa separação ela é a pessoal, tá? Se a empresa ou se o trabalho começa a atingir muito o pessoal, você tem que tomar cuidado. Mas se o pessoal também começa a atingir muito o seu trabalho profissional, você também tem que tomar cuidado. Tá? Então a minha dica é a seguinte: saiba os seus limites, mas tente sempre expandi-los. Tá? Mas nunca saia dos seus valores, nunca saia daquilo que você decide que é o núcleo da sua vida. Tá? Então se a sua família é o núcleo da sua vida, vão ter vezes que você vai ter que sacrificar um pouquinho, né? Todo mundo não tem como não passar por isso, mas é o seguinte: sempre lembre de cada gota de sangue derramada, sempre lembre de cada sacrifício que você fez, tá? Não deixe os outros ganhar o seu sacrifício à toa. Muitíssimo importante isso, tá? É quase como se você tivesse que ter uma tabela de Excel na sua cabeça, no seu coração aí, para lembrar, cara, eu tô me sacrificando e eu não estou recebendo aquilo que é a minha expectativa. Mas por que eu estou recebendo aquilo que não é minha expectativa? É bom você se informar. Porque assim, ó, eu tenho que ser sincero, existem pessoas que elas acham que elas merecem muito, tá? E então é sempre bom ter uma dose de humildade, pé no chão, ir lá e tentar descobrir o quanto você realmente merece. Meritocracia é um assunto para outro vídeo, mas tomar cuidado com o sacrifício demais. E por que eu estou falando isso? Porque no momento que você se comunica, principalmente quando você começa a se preparar, e você começa a escrever, e você começa a simplificar, você começa a demonstrar excelência. E se tem algo que os outros gostam é de se apegar a quem tem excelência, tá? Então tome muito cuidado com isso. Imponha os seus limites, se comunique, mas deixe bem claro para as pessoas: o que é meu, o que é teu, estamos aqui todos a trabalho, vou contribuir, vou fazer o que é necessário para nós termos sucesso e entregar o que a gente precisa entregar com excelência, mas o que é meu e o que é teu, tá? Então, seja um mentor, passe a oportunidade adiante, deixe os outros usufruírem aí da sua sabedoria, mas com limites. E a comunicação ela é importante porque ela te traz oportunidades, tá? Tudo isso que eu falei, inevitavelmente, esses cuidados que eu estou falando para você tomar, nada mais são do que oportunidades, tá? Porque, assim, é difícil falar sobre um assunto assim com tanta clareza, porque no fim, e eu fico entrando nesses ifs e elses, porque a verdade é o seguinte: se não tem risco, não tem oportunidade. Se não tem problema, não tem oportunidade. Se não tem. Uh, não sei, mas qualquer sentimento ruim não tem oportunidade, entendeu? Porque a gente cresce nessa coisa. Porque se existe o caos, porque dá pra gente organizar, dá pra gente sair do caos, tá? Então você tem que se preparar, você tem que deixar suas ferramentas sempre afiadas, você tem que desenvolver a sua excelência, a sua sabedoria, a sua expertise, se esforçar muito para crescer e também tentar ao máximo usufruir das oportunidades que você tem, tá? Consequentemente, isso às vezes vai te levar a um burnout, tá? Eu acho que no mundo de hoje, se você quer usufruir de uma oportunidade, é muito difícil você não acabar em burnout, porque, cara, dependendo do que for, você vai ter que trabalhar muito, mas muitas vezes você também colhe frutos excelentes, tá? Então, esse era o assunto de hoje. Se você gostou, deixa um like, se inscreve, compartilha com aquele amigo que gosta de um papo reto, que gosta de dar uma conversada, ou que às vezes precisa escutar isso que eu estou falando, tá? Então, saibam se comunicar, saibam impor os seus limites, saibam arriscar,
tá? E tudo isso exige treino e principalmente uma coisa que quase nunca falam, exige falha, tá? Você vai falhar, mas toda falha que você tiver, reflita sobre ela. Prática deliberada, prática deliberada, prática deliberada. Pegue tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fez, pergunte como você pode melhorar, pega suas falhas, itera elas, melhora em cima delas, cresça, cresça, cresça. Valeu, falou!